Então sai o Vitor Pereira e o Corinthians vai ter que correr atrás de um novo treinador. Isso aí, estamos no meio de novembro, né? Temos aí cerca de 2 meses para o início da próxima temporada. Esse ano tem Copa do Mundo. E, claro, o nome do Vojvoda vai ser falado, não só pelo Corinthians, mas por vários clubes, né? O contrato dele acaba agora com Fortaleza, vamos ver se ele vai permanecer lá ou não. Se ele não permanecer, será um nome que todo mundo vai cogitar. Tem aí o Eduardo Cudê, que saiu do Celta, mas enfim, vamos ver o que o Corinthians quer. O Barbieri saiu também. Então vamos ver o que o Corinthians quer pro próximo ano, mas vai ter que buscar um treinador nos próximos dias. A ideia do presidente era manter o Vitor Pereira, mas aí foi uma escolha do treinador e o Corinthians vai ter que correr atrás de um novo nome. Fábio Piperno, ele está fora do Corinthians, né? Já acabou a novela, Vitor Pereira não permanece para 2023, o Bruno Prado falava aqui em relação a um possível nome aí para a próxima temporada. Queria ouvir também o Giovanni Chacon sobre esse assunto. O Vitor Pereira, que chegou a participar desse planejamento do Corinthians, tinha uma relação bem próxima com o Duílio, agora ouvindo as palavras do Duílio Monteiro Alves, Fábio Piperno, essa saída aí do Vitor Pereira, acho que tinha muita gente na expectativa pelo segundo ano dele, né? Já que ele falava bastante das dificuldades do futebol brasileiro, de adaptação, né? Ele que é europeu e tinha um outro calendário lá fora, também uma outra relação com os jogadores, né? Ele disse que aqui no Brasil você tem que ficar puxando os jogadores toda hora na conversa, cuidar dessa parte psicológica, né? Do fator psicológico. Como é que você vê tudo isso, Piperno? Olha, Pedrinho, eu acho, primeiro, uma mudança normal na vida de um grande clube. Técnico sai, não é? Por exemplo, não tem o impacto, teve a saída do Jesus, que um dia vai ter a do Abel. Ou seja, foi um técnico que fez um bom campeonato, uma boa temporada, né? Não fez a temporada inteira, mas foi bem em algumas competições. O Corinthians chegou onde dava na Libertadores, foi a final da Copa do Brasil, perdeu para times melhores, mas eu acho que no Campeonato Brasileiro o Corinthians tinha que brigar mais perto de Fluminense Internacional. Mas ok, isso também não vai mudar a ordem das coisas. Então agora, é claro que o Vojvoda passa a ser a primeira opção para muita gente, até no Vasco já se falou, enfim, muito clube aí, é claro que estica os olhos para ele. O Atlético Mineiro, por exemplo, se o Cuca sair, vai ter o Vojvoda como primeiro da lista, ele está super valorizado. Veja, esse cara consegue a façanha de, pela segunda temporada consecutiva, levar o Fortaleza a Libertadores. Isso é surpreendente. Não é ficar em quarto, quinto no Campeonato Brasileiro por um gigante como é o Corinthians. Então, o técnico do Fortaleza vai sair valorizadíssimo, vai ser a bola da vez para muita gente. Ele ainda não anunciou se vai sair ou não de Fortaleza, isso é importante também. Outro dia, inclusive, a torcida estava lá gritando: fica, Vojvoda, fica e tal. Vamos ver o que ele quer para a carreira dele. Mas, de qualquer forma, o Corinthians vai ter tempo, diferente do que aconteceu quando resolveu substituir o Silvinho, porque a torcida organizada escreveu no Twitter que o Corinthians tinha que mudar de técnico. E foi por causa disso que o Corinthians mandou o Silvinho embora. Veja, não estou aqui defendendo o trabalho do Silvinho. Estou mencionando o que aconteceu no começo do ano. A direção do Corinthians amoleceu, ela fraquejou diante do suposto apelo das redes sociais. Eu acho que tem que ser mais profissional quando toma uma decisão tão importante quanto essa. E aí, quando o Silvinho cai, o Corinthians ficou 3 semanas até anunciar um técnico. Tentou o Luiz Castro, tentou outros nomes e acabou vindo, então, o VP. Então, agora o Corinthians vai ter mais tempo, o campeonato está parado e até por conta disso eu acho que o prejuízo não vai ser tão grande assim. E aí é que tá, né? Até outro dia eu tive essa discussão com o velho Vamp aqui na programação esportiva da Jovem Pan. A gente debatia que o Silvinho entregou algo parecido com o que está entregando agora o Vitor Pereira, com um time que não tinha assim tantos reforços, e o Silvinho ganhou alguns reforços no decorrer da passagem dele pelo Corinthians, já quase na reta final do trabalho dele, né, com o Corinthians. E o Vitor Pereira, ele chegou no começo do ano, enfim, uma expectativa enorme, e acabou entregando a mesma coisa do que o Silvinho na temporada passada. Aliás, as mesmas dificuldades que o Silvinho enfrentava, do Corinthians não ser um time que tinha assim um aproveitamento tão bom fora de casa. O Vitor Pereira esse ano a mesma coisa, né? Era um Corinthians muito forte em Itaquera, mas que fora da Neoquímica Arena não conseguia resultados, né? Uma diferença que dá pra colocar aí é que também ano passado o Corinthians ficou quase todo brasileiro jogando só o brasileiro.
Isso também é um fato, assim, o Corinthians ele não estava na Libertadores, ele jogou a Sul-Americana, saiu na fase de grupos, e aí nem era o Silvinho ainda dirigindo a equipe, era o Wagner Mancini, e na Copa do Brasil, na estreia do Silvinho, ele toma 2-0 do Atlético Goianiense em casa, antes de começar o Brasileiro, então... Aí depois ele joga com o mesmo Atlético Goianiense na primeira rodada, perde também, e depois ele é eliminado. Então ele jogou o Brasileiro praticamente só, sem nenhuma outra competição. Só nas primeiras rodadas ainda tinha a Copa do Brasil, né? O Vitor Pereira jogou durante boa parte do Brasileiro outras 2 competições simultâneas. Chegou na final da Copa do Brasil, perdeu pro Flamengo nos pênaltis. Pra você, Giovanni Chacon, essa saída aí do Vitor Pereira, o quanto que atrapalha o Corinthians pro ano que vem, se é que atrapalha, né? Já que existem bons nomes até à disposição, não sei se é à disposição, mas existem bons nomes aí no mercado que o Corinthians pode buscar. Um deles é o Vojvoda, que o Nilson mencionou aqui, que o Piperno também fez questão de destacar. Como é que você vê essa saída do Vitor Pereira, Giovanni Chacon? O Pedro, eu talvez discorde dessa ideia de que o trabalho, em questão de números, até pode ser parecido, e aí tem que fazer o levantamento do Silvinho com o Vitor Pereira, mas o Vitor Pereira, ele deu um padrão de jogo pro Corinthians, o Corinthians passou a jogar melhor ao longo da temporada, teve uma evolução o time do Corinthians. Para mim isso ficou claro, vendo a evolução do Corinthians na temporada, se aproximando dessa reta final da temporada 2022, a gente viu um Corinthians melhor, mais entrosado, um Corinthians seguro defensivamente, um Corinthians que sabia competir. Mas a equipe do Corinthians, eu acho que a direção vai precisar, ela pode ir nesses nomes mais óbvios, entre aspas, o Vojvoda, por exemplo, que aí entra nessa questão que o Nilson falou, já conhece o Campeonato Brasileiro, sabe onde tem que poupar, onde tem que jogar com as reservas, onde consegue dar uma descansada, porque o calendário vai ser cruel. O Corinthians tem Copa Libertadores da América, vai ter Copa do Brasil, onde ele vai querer chegar longe, vai ter o Campeonato Paulista, que não vai querer deixar novamente para uma final Palmeiras e São Paulo, né? E o Corinthians hoje, nesse momento, tem mais time, e pelo menos com o Vitor Pereira, tinha um time mais entrosado do que o São Paulo em questão de futebol apresentado. Então tem competições aí importantes pro Corinthians. Então ele pode buscar uma solução a cenário nacional, né? Seja ele um técnico estrangeiro ou não, mas que já conheça. Mas ele pode ser criativo também e trazer alguém de fora, técnicos que estejam se despontando no futebol internacional. Por exemplo, o River Plate agora com a saída do Gallardo. Não estou falando que o Gallardo seria o nome pro Corinthians, até porque é um nome caro, né? Mas o River tá trazendo o Demichelis, que tava lá no Bayern de Munique, e com um Bayern B, né? Então, um River Plate, que é um baita time da América do Sul. Então, o Corinthians pode tentar reinventar alguma coisa, né? Pensar algum talento no futebol sul-americano, algum treinador que esteja em destaque. Então, por exemplo, o Gago é uma opção legal, assim. Mas, acima de tudo, tem que ser um treinador que tem um estilo parecido com o Vitor Pereira, para dar continuidade do trabalho. Ao meu ver, pelo menos, o trabalho do Vitor Pereira é um trabalho positivo. Então, que dê continuidade ao estilo de jogo, que aí você já ganha um bom tempo. E também concordo com o Piperno. O ponto positivo dessa saída do Vitor Pereira é que está sendo feita agora. Então você tem uma pré-temporada para ser realizada, você tem um tempo para buscar esse treinador e, acima de tudo, com a Copa do Mundo rolando agora, você encerra antes o Campeonato Brasileiro. Você tem um tempo maior até voltar com os estaduais. Então é mais tempo para você se planejar para 2023. Eu acho que essa parada, não só para o Corinthians, mas para qualquer equipe, pode ser uma parada chave para você reorganizar uma equipe, né? Então não só para o Corinthians, São Paulo, o Palmeiras para dar continuidade no trabalho, Santos, a gente falando do estado de São Paulo, mas Flamengo vai continuar com o Dorival, vai apostar em mais peças. Então é um momento chave e o Corinthians tem que saber explorar, observar o mercado, observar quem está disponível, ver quem vale a pena bancar uma rescisão de contrato para dar continuidade no bom trabalho do Vitor Pereira. A Copa do Mundo pode mexer em vários bancos aí pelo Brasil, mas o nome mais citado aqui, não só na nossa bancada, mas também nas redes sociais, é o de Juan Pablo Vojvoda. Fortaleza tá fazendo ali uma pressão danada para cima do Vojvoda para ver se ele permanece, se ele fica. Tem um projeto de trabalho, né, muito bem construído. Já pelo segundo ano consecutivo, ele leva o Fortaleza para Libertadores e eu acho que em 2022 é o trabalho mais espetacular do Vojvoda, porque ele pegou um time que estava na lanterna e levou para Libertadores. Agora são 19 horas em São Paulo.
Bom, seguimos aqui na TV Jovem Pan News, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, falando sobre o Corinthians 2023. Vojvoda é o nome certo pro timão, Nilson César? Eu acho que é um grande nome, um grande treinador, um treinador tá mostrando um trabalho muito bonito lá no... Olha, é o seguinte também, tem uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, né? Às vezes o cara no Fortaleza, Piperno, ele vai bem. Sim. E aí vem para um grandão do tamanho do Corinthians, se complica. Então tem que ver como é que é o tamanho do Vojvoda também. Se é um treinador para chegar num grandão e com a exigibilidade que se tem o Corinthians. No Fortaleza, e o pessoal do Fortaleza já tá brigando com a gente aqui. Ninguém quer tirar o Vojvoda lá do Fortaleza. Não, é que tá acabando o contrato dele. Sim. E vai surgir a opção para ele. Vai surgir. Então ninguém tá sugerindo, olha, sai daí, porque não é bom. Claro que é bom. Fortaleza tá fazendo um trabalho excelente, 2 vezes em Libertadores da América, com dinheiro menor do que o do São Paulo, pode ter certeza. Custa 5 milhões por mês. Hã? A folha de 5 milhões por mês. Olha, uma folha de pagamento de 5 milhões por mês. Então, quer dizer, tem que só aplaudir o que o Fortaleza está fazendo, direção, para dar retaguarda. Isso aí começou lá com o Rogério. O Rogério Ceni começou a implantar centro de treinamento lá no Fortaleza, ganhou Campeonato Brasileiro da Série B, ganhou a Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato do Ceará. Isso aí tem que ser dito. Ele fez uma implantação lá que ele virou um cara queridíssimo. Como o Vojvoda tá dando sequência a esse trabalho e tá fazendo um trabalho sensacional também à frente do Fortaleza. Então, esse rapaz, ele tem que sonhar em crescer. E dirigir um Corinthians é um crescimento. Dirigir um Atlético Mineiro é um crescimento, né? Olha, vou sair do Fortaleza porque eu recebi um convite do Atlético e vou receber 4, 5 vezes mais do que eu ganhava no Fortaleza. Então é normal. Ele é um profissional, normal. Agora, só fica a dúvida se o tamanho dele é para um clube com uma exigência menor ou um clube com a exigência do Corinthians. Essa é a dúvida que eu tenho. Do Corinthians, do Atlético, entendeu? Porque às vezes o cara, ele vai bem num clube menor. Aí quando chega num nível assim, não consegue ir tão bem, porque todos nós temos um limite. Eu acho que ele iria muito bem no Corinthians. Tenho certeza que ele pode fazer um grande trabalho no Corinthians. E eu, sinceramente, gostaria de ver esse rapaz aqui em São Paulo. E esse ponto que destacou o Nilson, né, Bruno, é até interessante, porque eu não lembro do Vojvoda dirigir um clube do tamanho do Corinthians. Não, mas não dirigiu ainda. Gigantesco. Não. Eu acho que ele não teve ainda essa experiência, né, Bruno? Não, ele trabalhou na Argentina no Defensa e Justiça, no Tajeres, no União La Calera do Chile. E até o Marcelo Paes, presidente, ele falou, quando contratou o Vojvoda, que ele ter dirigido, pelo fato dele ter dirigido times médios e pequenos nos outros países que ele trabalhou e ter conseguido levar esses times a bons resultados, foi um dos motivos que ele trouxe o Vojvoda para o Fortaleza. O perfil, né? O perfil que ele viu. Fortaleza não é um dos maiores orçamentos do país. E o Vojvoda, com equipes de outros países que também não tinham os maiores orçamentos, ele conseguiu bons resultados. Quando o São Paulo foi eliminado pelo Tajeres na pré-Libertadores, era o Vojvoda o técnico do Tajeres. Devido o Fluminense, né, pro União La Calera, porque ele tava antes de ir pro Fortaleza, ele tava no União La Calera do Chile, que é um time mediano do Chile. Ele foi vice-campeão chileno com o La Calera. Ele levou o La Calera pela primeira e única vez na história do clube a uma Libertadores da América. Foi o último trabalho dele antes do Fortaleza. Então, também o Marcelo Paes, presidente, foi buscar esse perfil, né, de um treinador que conseguiu bons resultados relevantes com times médios e pequenos de outros países, para tentar fazer o mesmo no Fortaleza, e conseguiu. Ele foi quarto no Brasileiro no passado. O mesmo você pode dizer a respeito do Abel. O Abel nunca tinha dirigido um clube do tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sabe? Com o nível de exigência do tamanho do Palmeiras, o Abel não tinha dirigido, não. Então, quer dizer, o Palmeiras deve muito ao Abel? Claro que deve. Esse rapaz é um rapaz que ele vai ser tem tudo para evoluir muito na carreira ainda, tem 43 anos de idade, mas ele deve muito ao Palmeiras, porque ele dirigiu um clube do tamanho do Palmeiras e conseguiu mostrar que tem condições de crescer e evoluir, não se assustou com aquilo.
Pelo contrário, ele cresceu como profissional, o Palmeiras ganhou títulos com ele, então o Palmeiras deve muito ao Abel, mas o Abel deve muito à oportunidade que o Palmeiras lhe deu também. Com certeza. É a mesma coisa que o Vojvoda. Qual é o time que o Abel dirigia? PAOK da Grécia. Então, perto do Palmeiras, PAOK nada é a mesma coisa que nada. Tô esquecendo do Braga também. Mas é nada. Perto do Palmeiras é nada. Braga, PAOK, é nada perto do Palmeiras. Perto da grandeza do Palmeiras, esses clubes são nada. Palmeiras é gigante, é um clube gigante. Então ele teve a chance de dirigir um clube gigante. Sabe que tem um técnico aqui na América do Sul, acho que nessa semana, faz uns 10 dias, ficou solto e tal. Eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, ele é muito bom, eu estranho que ninguém do Brasil tenha ido atrás. O Pablo Repetto, uruguaio, esse cara foi quem montou o Del Valle, levou o Del Valle ao vice da Libertadores, depois ele foi trabalhar na LDU, chegou em quartas de final de Libertadores, perdendo para Flamengo, perdendo para time grandão. E saiu do Equador faz pouco tempo, foi para o Uruguai, ganhou lá o Campeonato Uruguaio agora com o Nacional e resolveu sair. Ele está procurando algum emprego lá na Argentina, algum clube maior e tal. Ora, se o pessoal daqui já foi atrás do Miguel Ángel Ramírez, que foi quem herdou o time que ele montou, e o Ramírez fez fama depois, ganhando Sul-Americano e tal, por que não tentar esse cara? Agora, eu acho que independentemente do nome, no caso do Corinthians, o mais honesto que o Corinthians tem que fazer com qualquer que seja o escolhido, e principalmente alguém com o perfil do Vojvoda, que dirigiu equipes medianas, então vai falar, vem cá, é o seguinte, eu te dou o Campeonato Paulista inteiro para você fazer experiência. Nós vamos abrir mão de disputar o Campeonato Paulista. Não, enfim, relaxar, não é isso, mas é o período que você vai ter para errar, para fazer experiência, para conhecer o elenco, para trazer jogador e tal. Porque é o seguinte, nós queremos fazer um brasileiro forte. Então, se tiver que sacrificar alguma coisa, é agora, no começo da temporada, exatamente o campeonato que menos vale. Mas aí eu quero fazer uma Libertadores boa, uma Copa do Brasil boa e, enfim, um brasileiro de bom nível. Para isso, você vai ter um Campeonato Paulista de prazo para entender como funcionam as coisas aqui. Agora o Piperno me fez lembrar do Anderson Barros pegando aquele jatinho da Leila até o Equador. Nossa! E voltou sem o levando Ramírez. O contrato. Voltou sem o Ramírez. Que sorte, Palmeiras, hein? Depois, mal ele sabia que o Palmeiras ia contratar Abel Ferreira. Foi um achado, né? E aí o Piperno deu a sugestão dele. Outro técnico que está de saída, e para mim é um baita técnico, ainda não há essa confirmação, mas ao que tudo indica, vai sair do Atlético Mineiro, é o Cuca. Vai sair. E o Cuca, para mim, é técnico aí de time gigante do futebol brasileiro. Para mim, é técnico de primeiro escalão. Nilson César, Piperno, são nomes aí que o Corinthians deve analisar para a temporada 2023, com essa saída do Vitor Pereira, que a gente anunciou aqui no Canelada da Jovem Pan. Tem o Cuca, o nosso Fábio Piperno também citou aqui um companheiro que está sem time, que está buscando aí alguma posição na Liga Argentina, na Liga Uruguaia. Chegou na decisão em 2016 da final da Libertadores, né? Pablo Repetto. Será que tem outros nomes aí, Nilson, Piperno, que o Corinthians pode ficar de olho? Eu acho que o Corinthians vai priorizar esse técnico do Fortaleza. Eu também acho. Eu acho que a prioridade dele é o tal do Vojvoda, o técnico do Fortaleza. Não dando certo esse plano B, que é o Vojvoda, que o plano A era a permanência do Vitor Pereira. Você não viu que o Duílio falou? Ele se tornou um irmão. Meu irmão, porque ele criou uma afinidade. Eu tinha toda essa... Eu fui fazer um podcast lá com o Duílio, e o Duílio me falou exatamente isso. Falou, esse rapaz aí tá que nem o irmão meu agora, de tão bem que a gente recebeu e tão bem que a gente se dá aqui com a direção do Corinthians. Agora, tô pensando uma maluquice aqui. E o Jesus? Jesus. Jesus, eu acho que essa coisa vai pro Flamengo, vai. Manda o Jesus lá pro Flamengo, sabe? O Jesus, eu acho que ele pegou uma época maravilhosa do Flamengo, aproveitou que o Flamengo tinha um time fenomenal, não é verdade? Mas eu gostaria de vê-lo no Flamengo. Deixa o Jesus lá pro Flamengo. Tem muita gente falando que ele pode trocar a Turquia ao final deste ano até, né? E aí seria de novo aquela novela pelo Jorge Jesus. Mas também a gente não sabe se o Dorival Júnior vai receber um convite da CBF, né? A Copa do Mundo pode interferir bastante. Dorival pode ter bancos. Pode ter um convite para renovar com o Flamengo. Também. E botar uma cláusula se convidado pela CBF sair.
Por quê? Porque ele tem sonho de dirigir a seleção brasileira. Tem um sonho de dirigir a seleção brasileira. Então, acho que balança com qualquer técnico, né? O profissional do futebol. E o Flamengo entenderia essa situação do Dorival. É o sonho dele de ser técnico da seleção. Bom, nós estamos aqui no Canelada da Jovem Pan falando sobre essa situação. Quem será o técnico do Corinthians para a temporada 2023? Você pode mandar aqui o seu nome favorito no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você que está acompanhando o Canelada, Jovem Pan, que é TV, rádio, YouTube. O Piperno nos citou o Jorge Jesus. E de novo a gente pode ter naquela virada do ano a busca, né, pelo ex-técnico do Flamengo. A gente também não sabe se o Dorival vai receber um convite da seleção brasileira. Se vai ter uma disputa aí entre Corinthians e Flamengo pelo Jesus, ou se o Corinthians vai escolher o Vojvoda, vai escolher outro caminho, mas a gente sabe que pode acabar acontecendo. Inclusive, na última virada de ano foi o que aconteceu. O Flamengo viajou para Portugal em busca do Jorge Jesus. A gente teve também o próprio Atlético Mineiro, que iniciou conversas, não foi para frente. Como é que você vê esse mercado de técnicos? O Piperno até fez uma sugestão aqui da América do Sul. Eu acho que nessa hora tem que caçar, tem que buscar algum nome. O Palmeiras achou o Abel Ferreira e o Abel Ferreira era a quarta opção. Tinha Ángel Ramírez na frente, tinha talvez até mesmo o Gabriel Reis, e o Palmeiras buscou vários nomes antes do Abel Ferreira, e aí na quarta tentativa conseguiu, achou o Abel e deu muito certo. O Jorge Jesus está empregado no momento, né? Se eu fosse ele, eu nunca mais voltaria para cá, mas manteria o mito, né? Que ele gosta, né? Ele gosta daquele carnaval todo, né? Volta, pelo amor de Deus, ele curte isso, né? Mas eu não sei se ele vai voltar ou não, porque o mito é muito grande, assim, né? E eu acho que ele gosta de manter essa figura gigante que ele virou ali no Flamengo. Assim, a escolha de treinador no Brasil, ela é meio, assim, ela é meio lotérica. Você depende do momento. Tem momento, não, agora tem que ser estrangeiro. Vai todo mundo atrás de um estrangeiro. E trazem qualquer um. Assim, não deu esse, não deu, traz esse. Mesmo a escolha do Abel Ferreira no Palmeiras deu muito certo. Mas eu duvido que foi algo assim totalmente planejado. Não, esse rapaz português, ele se encaixa no que a gente quer. Não, ele tanto que procurou outros e outros que são muito diferentes dele. Pra mim, o Abel Ferreira foi contratado pelo Palmeiras porque o PAOK eliminou o Benfica do Jorge Jesus na prévia da Champions League. O Jorge Jesus tinha acabado de sair da quinta, ele estava gigante aqui no Brasil. E aí um dos primeiros compromissos dele com o Benfica quando voltou para lá foi na Champions, fase preliminar ali, o PAOK do Abel Ferreira eliminou. E aí o Palmeiras estava atrás de um treinador, não deu Ramírez, não sei se os outros chegaram a receber proposta ou não. E aí tinha que ser um estrangeiro, né? Porque estava naquele momento o rótulo tem que ser estrangeiro. Aí tem o português que ganhou do Jorge Jesus. Aí trouxe e deu certo, mas é muito na tentativa e erro. A permanência do técnico é mais porque ele ganha do que por convicção. O cara, que tem sempre aquele, o cara, ele ficou bastante tempo no clube porque o clube teve convicção ou porque ele ganhou? Normalmente é porque ganhou. São raros os casos em que o cara ficou porque tá um momento ruim, a gente acredita no cara e vamos manter. Então isso é muito raro.